www.tricotanideias.com. E hoje eu vou ensinar vocês a tricotarem esse casaco lindo, rápido, prático, fácil e super econômico, porque eu usei 2,5 novelos de Sustainable e 2 novelos do fio Super Bebê. Antes de começar a assistir o passo a passo, se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram. A gente está em todas as redes sociais como @tricotanideias. Espero que vocês gostem do passo a passo e continuem consumindo nosso conteúdo. Então, pessoal, com o fio Super Bebê e Sustainable juntos, eu tricotei 80 pontos, eu coloquei 80 pontos nas agulhas número 8 e tricotei 7 carreiras em pontos 2,6 e 2 tricô, 2,6 e 2 tricô até o final da carreira, por 7 carreiras. Depois disso, eu segui em ponto meia até 32 centímetros desde o início. Então, eu tricotei em ponto meia até 32 centímetros, que vai dar mais ou menos 50 carreiras, mas como você tem um ponto diferente do meu, é melhor que sigam os centímetros, então eu tricotei 32 centímetros e diminuí de cada lado a cada carreira, ou seja, no início de cada carreira, eu fui diminuindo primeiro 4 pontos, aí depois 4 pontos do outro lado, aí 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro, 2 pontos do lado, 2 pontos do outro e 1 ponto de cada lado. No total, eu diminuí 20 pontos. Então, eu comecei com 80 e vou terminar com 60 pontos. No caso, eu diminuí 10 pontos de cada lado. Essa cava vai ficar bem cavada, como eu disse, porque como eu sou um tamanho GG, achei que fosse melhor fazer um pouco mais cavada para o acabamento ficar mais perfeito. E depois da cava, eu tricotei mais 20 centímetros, totalizando 52 centímetros de altura a minha peça vai ter. Ela foi feita toda em ponto meia, ou ponto malha, ou ponto jersey, se não me engano, porque tem gente que chama assim. Então, a carreira do direito é em ponto meia, a carreira do avesso em ponto tricô. Toda a peça. Então, tirando a barra, né, que é 2,6 e 2 tricô, o resto da peça foi todo tricotado em ponto meia. Ela tem 64 centímetros de largura e 52 de altura. Eu fiz bem larguinha porque eu quero bem despojado. Você pode fazer menos pontos no início, né, seguindo a tabela de medidas como eu já expliquei no início. Então, as costas é isso. Super fácil de fazer, todo em ponto meia, não tem mistério. As mangas, eu coloquei 26 pontos aqui na barra. Então, 26 pontos em pontos 2x2 por 7 carreiras também. Na primeira carreira, eu aumentei 12 pontos somente nas carreiras de ponto meia. Então, aqui dá pra ver um aumento, né? E depois, eu segui aumentando 1 ponto de cada lado a cada 6 carreiras, até ficar com 54 pontos nas agulhas. Então, começo com 26, aumento 12. Eu vou ficar com 38 pontos nas agulhas. Depois, eu vou aumentando 1 de cada lado, até ficar com 54 pontos nas agulhas. Então, aumentei 12 de uma vez, depois eu aumento mais 16 pontos ao longo das carreiras. Então, são 8 vezes 1 ponto de cada lado a cada 6 carreiras. Então, depois de aumentar, eu vou seguir tricotando até chegar 50 centímetros, que vai ser quando eu vou começar a cavar. Aqui na cava, eu vou começar a cavar 3 pontos de cada lado, então, arremato 3, diminuo, né? 3 pontos no início, tricoto até o final da carreira. Quando vira o trabalho, diminuo mais 3. E assim vai seguir, né? Como eu já expliquei, de cada lado significa isso. Então, eu vou diminuir 3 de cada lado, 3 de cada lado, 2 de cada lado, 2 de cada lado e 1 ponto 8 vezes. Eu vou fazer 1 ponto de cada lado a cada 2 carreiras, que é no início de cada carreira, 3 vezes. Então, durante 6 carreiras, eu vou diminuir 1 ponto no início da carreira. E depois, os últimos 5
5 vezes que tem que diminuir, que na verdade são os últimos 10 pontos, eu vou diminuir na mesma carreira. Um ponto no início, um ponto no final, um ponto no início, um ponto no final. Bom, eu coloquei 10 pontos nessa agulha, num outro fio, para destacar bem a minha explicação. E eu vou mostrar para vocês, supondo aqui, como se eu já tivesse chegado nas 7 carreiras que precisa para o punho, como que você vai fazer o aumento. Então, aqui eu tenho 10 pontos, mas lembrando que você vai colocar 26 pontos nas agulhas e vai aumentar 12 pontos na primeira carreira. Agora, eu vou passar para os pontos meia e vou fazer os aumentos. Então, toda carreirinha que eu tiver pontos meia, que são essas 3, eu vou aumentar. Nas pontos tricô, eu vou seguir em ponto meia normal, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no início da carreira, eu vou pegar essa perninha do ponto, vou colocar nas agulhas e vou tricotar ela. Então, peguei a perninha do ponto, botei na agulha e vou tricotar ela em ponto meia. Sempre pra mim é mais difícil esse primeiro aumento, tá? Ainda mais gravando, porque eu não consigo enxergar direito. Aí, eu vou fazer o ponto meia que eu aumentei normalmente. Depois, eu vou vir aqui pro meu segundo ponto meia, pegar a perninha do ponto dele, fazer em meia e o ponto meia em ponto meia normal. Esses 2 tricô que eu tenho aqui, eu vou tricotar em ponto meia normalmente. Cheguei de novo na carreirinha de ponto meia, vou pegar o ponto meia e aumentar. Esse aqui eu faço normalmente. Esse aqui eu pego a perninha do ponto dele, coloco na agulha e tricoto. Aqui eu já fiz 4 aumentos, 2 em cada bloquinho de ponto meia. Faço os pontos tricô em ponto meia normalmente. Cheguei aqui, pego a pontinha, a perninha do ponto meia, faço ela, faço o ponto, o último ponto, pego a perninha aqui, coloco na agulha e pronto, fiz os aumentos. Então, eu tinha 10 pontos, agora eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos. Aumentei 6 pontos, tinha 3 bloquinhos, 2 em cada. Aumentei sempre nos pontos meia. Aprendi assim com a minha sogra, parece menos depois no final da peça. Então, eu vou seguir tricotando um pouquinho e vou mostrar pra vocês como que eu faço a diminuição. Então, eu tricotei bem pouquinho, porque o intuito dessa amostra é mostrar pra vocês de uma maneira rápida e prática como que eu faço os detalhes e os acabamentos da minha peça. Eu vou mostrar antes da diminuição como que eu faço os aumentos para manga. Então, quando na receita tem aumentar um ponto de cada lado a cada 6 carreiras, significa que você vai aumentar um ponto no início da tua carreira, tricotar até o final e no avesso tu vai aumentar mais um ponto. Então, eu aumentei um ponto, como eu já mostrei que eu faço os aumentos pegando a perninha do ponto. E vou tricotar até o final da carreira. Então, aqui, ó, a minha carreira tinha 16 pontos, agora tem 17 com um aumento. Vou virar o meu trabalho e vou aumentar mais um ponto. Tô ajeitando aqui o meu fio. Agora, o aumento é em ponto tricô, mas ele segue da mesma forma. Pego essa perninha do ponto, coloco ela aqui e puxo meu fio. Deixa eu ajeitar ele aqui. Contar um segredo, eu detesto fazer aumento do lado tricô, mas é necessário. Fiz um aumento. Agora, eu vou tricotar até o final da minha carreira em ponto tricô, porque essa manga e essa peça é super fácil.
ponto tricô, ponto meia, ponto simples, básicos, que ficam lindos. E assim eu faço o aumento da minha peça. Nessa manga, vão ser 8 vezes, vão ser feitos 8 vezes esses aumentos, vão aumentar 16 pontos, 8 vezes, um ponto de cada lado. E você vai vendo aqui, ó, que ela vai ficando, vai aumentando, porque a manga tem que ser assim, tem que ir em formato aumentando sempre, porque o nosso braço vai aumentando e ela vai seguindo os aumentos do nosso braço. Então, fiz as carreirinhas do punho, aumentei os pontos, no caso vocês vão botar 26 pontos, aumenta 12, aumentar um ponto de cada lado a cada 6 carreiras por 8 vezes, vocês vão aumentar 16 pontos, até ficar com 54 pontos nas agulhas. Ficando com 54 pontos nas agulhas, vocês vão tricotar até 50 centímetros e começar a diminuição. Como que vai ser feita a diminuição? Da mesma forma dos aumentos, então, é um ponto de cada lado a cada 2 carreiras, no caso, depende, né? Não vai ser sempre um ponto. Nessa receita, foram 3 pontos de cada lado 2 vezes, então, eu diminuí 3 pontos, 3 pontos, depois 2 pontos, 2 pontos, depois um ponto de cada lado. No final, eu vou ficar com 18 pontos nas agulhas, tá? Então, eu vou de 54, vou diminuir para 18 pontos nas agulhas. Eu vou mostrar como que eu diminuo, tá? Eu pego 2 pontos juntos, eu tenho que diminuir 3 pontos, né? Então, eu vou diminuir 2 pontos, volto o ponto para agulha, diminuo mais 2 pontos. No caso, eu tô diminuindo um ponto. Pegando 2 pontos juntos, a gente diminui um ponto. Aqui a gente pode ver que eu já tenho 1, 2 diminuições. Então, eu vou diminuir o terceiro ponto dessa forma. 3 pontos foram diminuídos. De um lado, eu vou tricotar até o final da minha carreira. E vou fazer a mesma diminuição do lado avesso. Virei o meu trabalho e agora eu faço as diminuições com o ponto que o trabalho tá mandando. Então, agora é tricô, eu vou diminuir em pontos tricô. Vou pegar 2 pontos juntos. Diminuir um ponto. Agora, eu vou pegar mais 2 pontos juntos. E vou diminuir mais um ponto. Devolvo esse ponto na agulha, sempre com o fio pra frente. E pego mais 2 pontos juntos. Diminuir os 3 pontos. E agora, eu vou tricotar até o final da carreira. Eu vou pegar minha manga aqui pra vocês entenderem como que foi feita essas diminuições. Eu já mostrei aqui no início, mas eu vou explicar novamente para que ninguém fique com dúvida. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo pelo Instagram, pelo Facebook. Vocês vão vendo que a diminuição já tá ficando inclinada para dentro, é como fica na nossa manga. Aqui, ó. Primeiro, ela aumenta e depois ela diminui assim. Então, aqui vai ficando a diminuição. Eu tenho 54 pontos aqui. E aqui em cima, o ponto meio sempre enrola. Aqui em cima eu vou terminar com 18 pontos. Então, vou colocar aqui na mesa para vocês entenderem como que foi a minha diminuição. Eu diminuí 3 pontos de cada lado, depois mais 3 pontos de cada lado, depois mais 2 pontos de cada lado 2 vezes, então 2 de cada lado, 2 de cada lado, e depois 1 ponto 8 vezes, da forma como eu já expliquei para vocês. 3 vezes 6 pontos eu diminuí dessa forma, a cada 2 carreiras, né? Então, diminui 1 numa carreira, 1 noutra.
E 5 vezes, que são 10 pontos, eu diminuí na mesma carreira, uma no início, uma no final. Amanda, como que tu faz essa diminuição? Vou mostrar pra vocês. Fui diminuindo, diminuí. 3, 3, 2, 2, 1, 3 vezes. Agora eu tenho mais 5 vezes para diminuir 1 ponto de cada lado a cada carreira. Eu vou diminuir, pegar 2 pontos juntos aqui no início. Vou tricotar até o final da minha carreira. E faltando 2 pontos, eu pego 2 pontos juntos. É assim a diminuição da cava, gente, é super fácil de fazer, tá? Seguindo esse modelo esse padrão, ó. Cheguei aqui no final, pego os 2 pontos juntos, diminuir 1 ponto de cada lado a cada carreira. É isso que a receita vai dizer pra vocês, tá bom? Então, totalizando 62 centímetros, cheguei na cava, fiz toda a diminuição, cheguei na cava com 50 centímetros. Vou fazer mais 12 centímetros diminuindo, então, fechando 62 centímetros, arremato. Ai, Amanda, meu ponto deu 60 centímetros. Termina com 60 centímetros. Não dá pra continuar aqui. Ou, ai, Amanda, terminei, meu ponto é muito apertado, meu fio é mais fino e com 40 centímetros, não, 40 não tem como, né? Porque vocês têm que tricotar até 50. Com 55 centímetros eu terminei a minha manga. Ah, 50 centímetros é um tamanho bom. Dependendo do teu braço, vai ficar curto. Então, o que que tu faz, né? Pra garantir, pra não ter erro. Dobra essa peça no meio, então tu vai tricotar até a metade da carreira. Vai dobrar ela assim e vai medir numa peça que tu tem, que serve na tua manga, e ver se já chegou. Se não chegou, tu vai ter que desmanchar um pouquinho, e ao invés de fazer 1 ponto de cada lado a cada carreira, tu segue no mesmo padrão de 1 ponto de cada lado a cada 2 carreiras. Então, diminuindo 1 ponto no início, no avesso, mais 1 ponto, e assim vai indo, que daí tu vai tricotar mais carreiras, mais centímetros, e vai chegar na metragem correta. Isso serve para todas as peças, todas as mangas que tu for fazer, tá bom? Agora vamos para a explicação inicial da nossa parte da frente. Todas elas eu usei a agulha número 8, tá? Então, desde barra, eu fiz tudo igual. Às vezes, para quem já é mais experiente, só essa explicação já vale. Mas eu vou depois tricotar ela junto com vocês, as tranças, algumas partes, para poder auxiliar vocês. Então, assim, eu comecei a minha peça com 8 pontos na barrinha da frente. Eu tricotei um cordão de tricô, 2 pontos meia, um cordão de tricô, 2 pontos meia, para fazer esse detalhe. Então, uma carreira em ponto cordão de tricô, 2 carreiras em ponto meia, uma carreira em ponto cordão de tricô, 2 em ponto meia, até o final. Tricotei a barrinha com 7 pontos em 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô. E depois disso, eu comecei as tranças. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranças. Essas tranças pequenas são 2 pontos trançados a cada 2 carreiras. Então, a cada carreira do direito, eu trancei esse ponto. Essa trança é uma trança embutida, então eu fiz ela de uma forma diferente, mas ela tem 9 pontos. Essa trança é igual a essa trancinha tem 4 pontos, trançados a cada 6 carreiras. Essa também, 4 pontos a cada 6 carreiras, elas só são invertidas, então espelhadas, uma trança para um lado e outra trança para o outro. E essa grande é igual a essa, são 2 tranças embutidas. Então, vocês podem ver que eu usei as mesmas tranças, só que em lugares diferentes. Entre cada trancinha tem 2 pontos tricô, fazendo a divisória. Então, a gente vai começar trançando as embutidas e as do meio na 4ª carreira. Depois, as embutidas seguem a cada 4 carreiras, cada parte delas.
E as menores, as médias, né? Porque é uma bem pequena, uma grande e uma média. Então, as médias, que são as de 4 pontos sobre 4 pontos, vão ser tricotadas, trançadas a cada 6 carreiras. Vocês podem ver que eu fiz elas espelhadas. Então, uma trança para um lado e outra trança para o outro, para ficar esse detalhe bem bonito. Vamos lá para a prática, começar a trançar esses pontos. Para a prática, eu coloquei 56 pontos nas agulhas, fiz 7 carreiras em barra 2x2 e fiz 8 pontos dos 56 na barrinha, 2 carreiras em meia e 2 carreiras em meia e 2 carreiras em cordão de tricô, né? Então, é 2 carreiras de meia e um cordão de tricô, começando pelo um cordão de tricô, como eu já expliquei para vocês. Então, a gente tem que fazer o reflexo do trabalho. Essa parte aqui é a parte da cava, né? Então, quando eu for começar a cavar, sempre vai ser do lado direito aqui no início da agulha. Vamos começar. Eu começo com 2 pontos tricô para fazer o detalhe da peça. Bem aqui de pertinho para vocês enxergarem. Vou começar com 2 pontos tricô, cuidando bem porque são 2 fios juntos, e no ponto tricô geralmente a gente se enrola e perde um fio exatamente como eu fiz agora. Então, 2 pontos cordão de tricô, 2 pontos tricô, perdão, 2 tricô. Passo o marcador e vou fazer 9 pontos meia para minha trança embutida, porque eu só vou trançar ela na 4ª carreira, e aqui a gente tem 2 carreiras só. Então, vamos lá. Fazendo os 9 pontos em pontos meio. Cheguei no meu marcador, vou fazer o ponto tricô para dividir. Então, faço 2 pontos tricô, dividindo essa minha trança. E agora, eu cheguei nos 2 pontos meia da trancinha pequena. Eu não uso agulha auxiliar para trançar, vocês também não vão precisar, porque é super fácil. Essa, como é 2 pontinhos, eu nem tiro da agulha inteiro para trançar, ó. Eu já puxo o segundo ponto para essa agulha, solto esse, o da agulha da direita eu solto, trancei, boto de volta para a agulha, faço os 2 pontinhos. Aqui a gente dá uma ajeitadinha. Tá trançadinho, ó, gente, então é da direita pra esquerda, da esquerda e da esquerda pra direita. Como eu vou fazer várias vezes essa trança, vocês já vão ficar craques, nem vão nem vão ter dúvidas, porque vai ser repetido muitas vezes. Então, aqui tem o marcador, faço 2 pontos tricô que dividem a trança. Aqui, nós temos os 4 pontos meia das tranças médias, que eu vou tricotar eles normal, porque a gente ainda tá na 3ª carreira, e a gente vai trançar eles só na 5ª, no caso, né, porque daí a gente vai fazer o avesso e depois vai trançar. Aqui, a gente vai fazer 2 pontos tricô, pontos tricô, passamos o marcador e agora a gente vai fazer mais 4 pontos meio. Agora, mais 2 pontos tricô que vai dividindo. Então, a gente vai seguindo assim, né, com os marcadores. 2 pontos tricô, a trança, 2 pontos tricô, sempre dividindo o trabalho. Terminei, fiz os 2 pontos tricô, agora chegamos na trancinha pequena. Eu vou pegar o ponto da agulha esquerda, passar para a agulha direita, soltar o da direita e pegar com a agulha esquerda, da direita para a esquerda. Trancei, faço os 2 pontinhos, agora venho aqui, faço o ponto tricô. Depois, temos 9 pontos da trança embutida.
Aqui, passo o marcador pra agulha direita, faço os 2 pontos tricô. Deixa eu puxar o meu fio aqui. Passo o marcador. Aqui tem mais uma trancinha, então pego com a agulha direita o ponto da agulha esquerda, pego com a agulha esquerda o ponto da agulha direita, tranço os dois, faço o ponto. Agora, faço os 2 últimos pontos tricô, que aqui é o início, pertinho da minha barrinha. E aqui, eu vou fazer em ponto tricô. Opa, meio. Sempre em ponto meio, lado direito, desculpa, perdão, pessoal. Então, uma barrinha em pontos meia. Tô com tanto ponto tricô, ponto meio na minha cabeça, tanto detalhe essa frente, mas ela é fácil, tá? Depois que a gente pega os detalhes, o início é mais complicadinho, porque a gente tem que estar pensando, contando, mas depois é tranquilo. Vamos contar agora aqui, a gente tem 1, 2, 3 carreiras. Eu falei 4 carreiras para trançar, mas a primeira carreira a gente vai trançar na 5ª carreira, tá? Todas elas. Porque assim, ó, 4, 5 não faz muita diferença. Tem que ser sempre do lado direito. Então, a minha 4ª carreira vai ser do lado avesso. Não tem como eu trançar. Então, eu tranço na próxima carreira, que vai ser a 5ª carreira. Tá? Isso é jogada do tricô. Geralmente é assim. E podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Agora, eu vou tricotar o meu avesso. E eu vou começar fazendo em pontos meia. Porque para vocês verem que tem 1, 2 carreiras em ponto meia, né? Esse pontinho aqui é o do cordão de tricô, então é 1, 2 carreiras em ponto meia, já tá na hora de eu fazer o cordão de tricô. Eu vou fazer o cordão de tricô aqui com vocês, que é só tricotar em pontos meia, essa barrinha. E depois eu seguir tricotando, seguindo os pontos, né? Onde era meia eu faço tricô, onde era tricô eu faço ponto meia. E é bem barbado, porque no avesso não tem nada pra fazer, é só seguir os pontos indicados, bem tranquilinho. Então, eu vou tricotar esses 8 pontos da barrinha com vocês, pra mostrar pra vocês como é que fica, ó. Aqui, já tá formando o meu cordão de tricô, tá? Então, eu vou seguir tricotando e depois eu retorno aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, pessoal, tricotei todo avesso. Vocês podem ver que aqui comecei o ponto cordão de tricô, que a gente vai terminar nessa carreira fazendo em ponto meia. E as primeiras tranças, eu vou dizer pra vocês, essas pequenininhas, ela fica meio feia, tá? No início, as primeiras trançadas. Mas depois o tricô, assim como todo tricô no início, né? Mas depois ela vai se ajeitando e vai ficando bem bonitinha, vai dando forma, porque o legal dela é que ela é trançada em toda a carreira, então tem várias trancinhas pequenininhas. E a gente vai começar a fazer... Essa carreira a gente vai trançar todas as tranças que tem na carreira. Então, a gente vai começar por essa. Ela tem 9 pontos e uma trança embutida. Tem vários vídeos aí pelo YouTube ensinando só a trança, se vocês precisarem. Mas acredito que não, porque eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Ela tem 9 pontos, então ela é ímpar. A primeira trançada que a gente vai dar nessas primeiras 4 carreiras, a gente vai trançar os 3 primeiros pontos sobre os 3 pontos do meio. Então, a gente vai trançar esses pontos sobre esses, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá. Comece com os 2 pontos tricô da carreira. Passo meu marcador. Agora sim, como são mais pontos, eu tiro esses pontos, os 3 primeiros pontos da agulha. Tiro os pontos da agulha direita. Pego os 3 pontos da agulha esquerda, passo para a agulha direita. E agora, vou pegar os 3 pontos que estavam na agulha direita e passar para a agulha esquerda. Eu faço uma trancinha pequenininha com metade dos pontos da trança. Aqui no início ela fica um pouquinho enrugadinha, é normal de toda trança. Por isso que eu sempre falo que tem que botar mais pontos pra
o casaco dá o tamanho ideal. E aqui eu vou tricotar todos os pontos, inclusive aqueles 3 que sobraram dos 9 pontos. Então, eu vou tricotar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os pontos que eu trancei. Agora, eu tricoto o 7º, 7, 8, 9. Porque a trança tem 9 pontos. Fiz esse primeiro trançado. O que vai acontecer agora? Para a trança ficar embutida, daqui a 4 carreiras, eu vou trançar os últimos 3 pontos que não foram trançados sob os 3 pontos do meio. Então, toda trança eu vou usar esses 3 pontos do meio. Mas uma hora eu vou usar com os 3 do início e outra hora eu vou usar com os 3 do final. E ela vai ficando embutida, linda e maravilhosa. Então, eu vou seguir aqui, 2 pontos tricô, passo o meu marcador para outra agulha. Eu gosto de usar esse marcador que eu mesmo faço com lã, porque eu acho mais prático, mas cada um usa o que preferir. É super lindo os outros, mas para mim eles não são úteis. Eu trancei a minha trancinha pequenininha, sempre pro mesmo lado da mesma forma. Faço os 2 pontos tricô. Cheguei aqui nos meus 4 pontos da trança média. Eu vou começar esses 4 pontos exatamente como eu fiz o meu outro lado. Então, eu vou tirar os 4 pontos, passar os pontos da direita para a agulha esquerda primeiro e pegar os pontos da esquerda sobre a direita. Eu vou fazer dessa forma aqui. Você sempre, na hora que for tricotar a trança, se ficar na dúvida, analisa bem as fotos da receita, que dá pra saber pra que lado que eu trancei, é bem tranquilo. Ou assiste o vídeo de novo várias vezes que você vai conseguir, tá? Então, eu fiz a trança pra direita, a primeira. Agora, eu vou fazer os 2 pontos tricô. E vou fazer a outra trança, pegando os pontos da esquerda com a direita primeiro e depois os da direita para a esquerda, fazendo exatamente igual a trança pequenininha que eu faço, mas com os 4 pontos, 2 sobre 2. É muito fácil de fazer, porque não tem que trançar muitos pontos. Sempre é 2 sobre 2, 1 sobre 1, 3 sobre 3. Então, é de boa de trançar. Eu gostei bastante, tá? Então, aqui, ó. As trancinhas ficaram espelhadas. Uma para um lado, opa, aqui. Uma para um lado e outra para o outro, tá? Nesse momento, o trabalho vai ficando um pouco apertado, estranho. Mas depois que a gente fazer mais algumas carreirinhas, ele vai se ajeitando, tá? Seguimos com o nosso trabalho com muitos motivos. Mais 2 pontos tricô. Pega o marcador, mais uma trancinha. E agora a gente segue o trabalho exatamente como eu já expliquei, é só uma repetição, é um espelho dentro do próprio motivo, né? Aqui eu faço. Aqui cheguei nos 9 pontos, eu vou fazer a mesma coisa. 3 pontos eu boto pra fora da agulha. 3 eu pego com a agulha direita. Esses 3 que ficaram pra fora agora, eu pego com a agulha esquerda. Os pontos da direita pra agulha esquerda. E
Vou tricotar eles agora todos em ponto meia normalmente. Agora, passo meu marcador. Tricoto 2 pontos tricô. Passo meu marcador novamente. Faço a trancinha. Trancinha pequenininha, já tá tomando forma. Faço os 2 pontos tricô e sigo os últimos 8 pontos em pontos meia pro meu cordão de tricô. Pessoal, tricotei até chegar nas outras 4 carreiras, então aqui a gente já vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e essa vai ser a 8ª carreira, para fazer o outro lado da trança embutida, e para eu mostrar para vocês como que eu trancei essas 2 tranças aqui, centrais, que elas têm que estar assim, ó, as 2 viradas para o centro, elas são espelhadas entre si. Tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu trancei nas primeiras 4, mas agora eu só vou trançar elas na 6ª carreira. Então, aqui eu tenho, a partir do furinho, 1, 2, 3, 4 carreiras. Faltam 2 ainda. Eu vou trançar a frente, mostrando pra vocês as tranças embutidas, o verso, o avesso, e depois eu tranço elas novamente, tá? Então, vamos lá. Aqui eu começo com 2 pontos tricô, né? Um, 2 pontos tricô. Passo o marcador e aqui são pontos meia. Então, eu vou fazer os 3 primeiros pontos em pontos meia. 1, 2, 3 primeiros pontos em pontos meia. Agora, eu vou tirar esses 3 pontos, esses 6 pontos, né, que sobraram. Os 3 pontos, os do meio, né, eu vou colocar na agulha esquerda, e os do final, perto do marcador, eu vou pegar com a agulha direita, fazendo a nossa segunda perninha da trança. Coloquei de volta todos para a agulha esquerda e vou tricotar eles. Já mostro para vocês o resultado. Pronto. Aqui a gente já tem como que vai ser formada essa nossa trança. A cada 4 carreiras eu vou trançar ela, então começo trançando com os pontos do início. Os pontos do meio são 9 pontos, então a gente vai dividir entre 3, 3, 3. 3 do início, 3 do meio e 3 do final. Os do meio sempre vão trançar, a cada 4 carreiras eles sempre vão estar trançando. Um pro lado, outro pro outro. Então, o que vocês têm que ter cuidado nessa trança? Essa daqui, essa primeira trança, tem que estar sempre apontada para a esquerda e a trança da esquerda sempre apontada para a da direita. E a gente vai seguir fazendo esse trançado de 3 e 3 pontos a cada 4 carreiras até o início da cava do meu trabalho. Porque depois do início da cava, a gente vai diminuindo os pontos e ela vai acabar morrendo, né? Agora eu vou seguir tricotando essa carreira e o avesso aqui com a trancinha pequena. E depois eu retorno aqui para mostrar para vocês
como é que vai ficar as tranças médias, essas daqui. Então, pessoal, já tricotei o suficiente, mais 6 carreiras depois dessa primeira trancinha. E agora eu vou explicar pra vocês bem essas tranças do meio, como que elas são feitas, tá? Então, assim, ó, elas são viradas uma pra outra, elas não trançam pro mesmo lado. Uma trança, as duas tem que trançar pro centro do trabalho, tá? Mas é super fácil porque é uma trança de 2 pontos sobre 2 pontos. Então, essa daqui, como eu tô trançando pro meio, eu vou tirar as 4. Vou pegar com a agulha direita os pontos da esquerda e com a agulha esquerda os pontos da direita. Quem usa agulha auxiliar pode ser que fique mais fácil de fazer, né? Eu já sou acostumada a fazer assim, eu sempre gosto de falar, parece que vai dar tudo errado, mas dá certo. Então, aqui os 4 pontinhos, faço eles em meia. É uma trança normal, só tem que cuidar pro lado que tá trançando. Presta bem atenção que dá tudo certo, ó. Aqui já tem as 2 tranças que eu fiz, a trança embutida. A trancinha pequenininha trança toda a carreira do lado direito. Agora, vamos pra segunda trança média. Ó, fiz os pontos tricô entre elas. E vai ser o mesmo procedimento. Só que agora eu vou pegar os pontos da direita com a agulha esquerda e os pontos da esquerda com a agulha direita. Então, os pontos do final vêm para o início da trança, fazendo com que elas fiquem espelhadas, né? As duas não trançam pro mesmo ladinho. Já mostro para vocês como que ficou, só vou terminar de tricotar esses pontinhos. Ó, essa daqui tá trançando pro centro e essa também. Sempre gosto de tricotar uns pontinhos a mais pra ver o resultado da trança, pra ela não ficar tão repuxada, porque vai se ajeitando. Prontinho, ela tá ficando linda. E a gente vai seguir com esse trabalho. Seguir até a cava, né? No caso, vão ser 50 carreiras, 32 centímetros, e eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai cavar esse trabalho. O que acontece aqui nas diminuições desse casaco? Para vocês verem, a gola sempre vai diminuindo em direção ao ombro, enquanto a cava vai diminuindo aqui embaixo do braço, né? E essas diminuições são feitas ao mesmo tempo. Então, tricotei 50 carreiras, 32 centímetros, que é a mesma coisa das costas. Vou começar a diminuir. No momento em que eu comecei a diminuir, eu já matei essa trança aqui, porque não ia ter mais ponto para seguir com ela. E eu resolvi matar ela em ponto tricô. Então, eu comecei diminuindo, fiz a primeira diminuição, tricotei até o final. Na volta da carreira, eu diminuí depois da barrinha, peguei 2 pontos juntos, diminuindo 1 ponto. Então, sempre depois da barrinha, até o final, eu diminuí 1 ponto. Todos em ponto meio. E, ao mesmo tempo que eu diminuí aqui, eu matei essa trancinha pequenininha em pontos tricô também. E depois, quando eu cheguei na diminuição, porque aqui tem 2 pontos tricô e 2 pontos meia para trança, então tem 4 pontos. Depois da 4ª diminuição, quando eu fui chegando nessa trança grande, eu segui diminuindo em pontos meias e segui a trança nos pontos dela, né? Para ficar esse detalhe, achei interessante. Então, eu diminuí 4, 3, 2 e 1. Só desse lado, porque não vamos diminuir de cada lado, porque é um casaco. Depois eu vou fazer o outro lado e vou fazer a mesma diminuição. Quando eu terminei, aqui também, ó, eu segui com essas tranças até o final. Quando chegou aqui no final, nas últimas carreiras, daí que eu já ia arrematar, então eu fiz 2 carreiras e já arrematei. Senão o arremate ia ficar puxadinho. Eu fiz as últimas 3 carreiras em ponto meia. E essas daqui eu também não fiz o último trançado, deixei elas retas. Então,
cheguei aqui faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então na hora que eu ia trançar eu tinha que arrematar, que fechou os 52 centímetros de altura. Então, como eu arremato fazendo o ponto, ficou com um ponto a mais. Então, é dessa forma, tu tricota, chegou, preciso agora trançar pela última vez, não tranço, e arremato. Arrematei e continuei com esse detalhe da barra, porque esse detalhe depois eu vou costurar pra gola, aqui atrás assim, vai vir outro detalhezinho aqui, e eu vou costurar no meio, uma costura vai ficar quase que invisível e vai fazer o acabamento da gola, tá, pessoal? Então, agora a gente vai pra prática tricotar essas tranças e depois, quando eu tiver na diminuição, eu mostro pra vocês na prática também como que eu fiz. Então, eu comecei a cava a partir da carreira número 50 e diminuí 4, 3 e 2 pontos. E ao mesmo tempo dessa trança, eu substituí os pontos meia da trança por pontos tricô. Desse lado, eu fui diminuindo sempre depois da barrinha. Então, do lado avesso, depois que passou a barrinha, fui pegando 2 pontos juntos no ponto indicado, diminuindo 1 ponto por carreira. E a partir do 15º cordão de tricô, ou da 52, da carreira número 52, eu comecei a trocar os pontos dessa trança, que eram pontos meia, por todos os pontos tricô. Para como o ponto tricô é um ponto de fundo, eu fiz esse detalhe como se a trança fosse morrendo no ponto do fundo dela. Que logo depois vai ser diminuído esses pontos, né? No caso, a gente vai começando a fazer o decote em formato V. Então, virando o meu trabalho, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a diminuição do decote. Aí, eu sempre olho, confiro a minha barrinha. Agora, é um ponto tricô, ainda não é cordão de tricô. Então, eu vou fazer os 8 pontos da barrinha em ponto tricô. Terminei os 8 pontos da barrinha e agora eu tenho 2 pontos em pontos meia, que é o avesso do ponto tricô, né? Porque eu tô do lado avesso. E eu vou pegar os 2 pontos juntos pra formar o meu decote. Então, essa diminuição, vocês vão vendo que o tricô vai ficando em formato V e assim que vai formando o decote na parte da frente do meu trabalho. Então, sempre depois da barrinha, a gente pega 2 pontos juntos no ponto indicado para formar o decote. Então, agora eu vou mostrar bem de pertinho para vocês como é que eu fiz o arremate de uma das partes da frente. Sobraram 30 pontos. Eu arrematei 22 pontos, que são os pontos que restaram do corpo, e fiquei nas agulhas apenas com os 8 pontos da barrinha, o qual eu vou seguir tricotando igual a barrinha para fazer o detalhe do decote. Depois que eu terminar de tricotar o detalhe da barrinha, eu venho aqui e mostro para vocês como é que ficou. Então, pessoal, aqui estão os meus arremates. Eu terminei o meu casaco, as duas partes, né? E depois de arrematar, eu segui com a barrinha por mais 12 carreiras. Porque agora, na hora da gente costurar, a gente vai costurar os 2 detalhes que a gente fez a mais aqui no meio, para formar o detalhe do decote do nosso casaco. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso casaco. Ele ficou super confortável. Dá para acrescentar alguns botões, se você quiser fechar ele com botões. Aí é opcional. Eu resolvi deixar ele sem. E eu adorei tricotar essa peça, ela foi super rápida de fazer, o fio é super quentinho. Eu adorei o resultado, é uma peça bem coringa, porque essa cor, ela se destaca, assim, no caso, ela combina com vários tons. Então, eu amei o resultado da peça, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que a receita escrita, os materiais e a tabela de medidas do tamanho PPL-GG vai estar lá no nosso site e o link aqui da descrição. E também, se tu gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com as suas amigas, se inscreve no nosso canal e não esquece de seguir a gente no Instagram, @tricotandideias.